Vamos estar orando por ele. Amado Deus, eterno Pai, está aqui teu filho, Senhor, pastor José Carlos. Deus, que nessa noite aceitou o convite, Senhor, de estar aqui, Senhor, Deus querido, trazendo essa mensagem. Fala, Senhor, através dos lábios do teu filho. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor para todos. Amém. É um prazer estar aqui na casa de Deus, né? Conhecendo mais o povo de Deus, meus irmãos. Eu sempre costumo dizer, onde o crente vai, ele está em casa, né? Ele está na casa do Pai. Aleluia. E nós fomos abençoados, né? Já fomos abençoados durante esse culto, né? Eu fiquei ali maravilhado com duas gerações aqui da igreja, né? A irmãzinha Carmen, é isso, né? Quantos anos, irmã? 85, gente. Vindo aqui ler. 75? 75. Eu fiquei pensando, será que eu vou chegar lá, né? E ela aqui lendo sem óculos, cantando sem óculos, com vigor, que bênção, né? Essa geração. E depois a missionária Valentina cantando aqui, né? Louvando a Deus, que bênção, né? E ela está evangelizando a boneca dela, né? Qualquer dia a boneca aqui vai aceitar Jesus aqui, que bênção, né? Mas é um prazer estar com vocês, compartilhando a palavra de Deus. E, pastor, que hora termina o culto aqui? Tá vendo, gente? Ele falou que eu posso ir, né? Deixa Deus te usar. Um pastor foi pregar na igreja de um amigo dele, ele chegou lá, pastor, né? Até que hora eu posso pregar? Ele falou, a hora que você quiser, fica à vontade, só que 9 horas o povo vai embora. Eu quero saber a hora que vocês vão embora para não ficar falando sozinho. Mas é uma bênção poder estar ministrando a palavra de Deus e aprendendo, né? No culto, né? Fiquei contente de rever aqui a Roseli, né? Conheci o saudoso Antônio Carlos Lourenço, que trabalhou comigo na Cozipa, né? Depois congregando ali no Ministério de Assembleia de Deus de Cubatão, depois foi para a Vida Nova, né? E agora está na Vida Nova lá na Glória, não é isso? Bênção de Deus. Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós leremos do versículo 17 até o 26. Lucas 5, 17 ao 26. A minha versão é a NVI, né? Nova Versão Internacional. E eu quero fazer um convite para vocês. Eu tenho um canal no YouTube. Se você procurar lá José Carlos Carvalho, vai aparecer minha foto, né? E nesse canal a gente disponibiliza devocionais todos os dias. Um devocional pela manhã, trazendo sempre para você, como eu digo, uma palavra que vem diretamente do coração de Deus para o seu coração. Temos também palestras, cursos bíblicos gratuitos, sermões, muita coisa para edificar o povo de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17 ao 26, diz o seguinte: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Aleluia, glória a Deus.
Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando a gente olha para esse texto, o que nos chama a atenção, na realidade, é a cura desse homem paralítico, desse homem que teve esse encontro pessoal com Jesus. Mas eu gostaria que nós olhássemos para esse texto pensando um pouco em igreja. Eu acredito que nesse texto nós encontramos aqui ingredientes suficientes para nos fazer lembrar do que é realmente a igreja, do que a igreja representa para nós e o que é a genuína essência da igreja. Digo isso porque nós estamos vivendo um tempo em que as igrejas estão perdendo a sua identidade. Muitas estão deixando de ser verdadeiras igrejas e se transformando em lugares de atrativo, em lugares para massagear o ego de algumas pessoas, em lugar de trazer mensagem de autoajuda, e a igreja perdendo a sua real essência. Muito tem sido escrito sobre igreja, graças a Deus por isso. Muitos livros têm sido escritos trazendo títulos sobre igreja, mas quando a gente olha para esses títulos, a gente fica preocupado, porque olha os títulos: os sem igreja. Igreja que precisa de reavivamento, a igreja desviada, a igreja que perdeu sua essência. Tudo isso nos alerta para esse perigo que as igrejas estão sofrendo nesse terceiro milênio, deixando a sua real identidade. Mas como eu disse, quando a gente olha para esse texto, nós encontramos algumas características que são peculiares, que são imprescindíveis na verdadeira igreja implantada por Jesus aqui na terra. E a primeira marca que a gente encontra nesse texto mostrando o que é a igreja, é que a igreja, antes de tudo e acima de tudo, é, em primeiro lugar, uma comunidade cristocêntrica. É uma comunidade porque reúne pessoas que têm algo em comum. Mas não é uma simples comunidade, como uma comunidade de bairro, como uma comunidade onde as pessoas se reúnem. É uma comunidade, mas é uma comunidade cristocêntrica. É uma comunidade em que Jesus é o centro, precisa ser o centro da igreja. E nesse texto, em que esse homem foi curado, o centro ali era Jesus. O texto fala que Jesus estava ali e havia pessoas de todos os lugares dali, da Galileia, da Judéia, das adjacências, estavam ali por causa de Jesus. E eu acredito que nós estamos aqui, vocês estão aqui, não é por causa do pastor Correia, não é por causa da missionária Valentina, não é por minha causa, é por causa de Jesus. Porque Ele é o centro da igreja. A igreja precisa ser, antes de tudo, uma comunidade cristocêntrica. Jesus precisa ser o centro da igreja. Aleluia. E Jesus estava nesse lugar. O centro das atenções era Ele. Quando Jesus estava aqui na terra, trabalhando com os discípulos, certa feita Ele chamou os seus discípulos e perguntou para eles: o que dizem os homens a respeito de mim? O que eles dizem sobre o que eu sou? E os discípulos disseram: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, e outros dizem que tu és alguns dos profetas. E Jesus virou para ele: mas vocês, o que dizem a respeito de mim? E Pedro, mais do que depressa, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Jesus, virando-se para ele, disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelaste a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus tinha dito para Pedro que edificar a igreja não na pessoa de Pedro, mas na declaração de Pedro de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse: olha, a igreja é edificada nessa declaração.
Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus que é o Senhor da igreja. Quando a gente olha as cartas de Paulo, principalmente a carta aos Efésios, Paulo deixa bem claro que Jesus é o cabeça da igreja. Ou seja, ele é o centro da igreja. Quando Paulo chegou em Troade, lá em Atos capítulo 20, ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso e começa a falar com eles, começa a se despedir. E aí chega ali no versículo 28, ele fala: atentai por vós e a igreja do Senhor, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Paulo deixa bem claro que a igreja é uma igreja cristocêntrica. Jesus precisa ser o centro da igreja. E a gente tem que vir para cá para adorá-lo. E as igrejas, muitas delas têm esquecido disso. A gente chega em algumas igrejas e a gente fica envolvido com alguns louvores, e os louvores falam ao nosso coração, né? A música trabalha com as nossas emoções, mas quando a gente começa a ouvir um pouco essas músicas, a gente fala: mas onde está Deus? Onde está Jesus? Homens estão transformando o momento de louvor e adoração a Deus para o momento de louvor e adoração a si mesmo. Os louvores estão deixando de ser louvores teocêntricos e cristocêntricos para serem louvores antropocêntricos, em que o homem é o Senhor. E a gente vai, são cânticos que realmente são inspirados, mas a gente tem que ter cautela. Onde está Jesus nisso? E a gente gosta de ouvir: olha, eu vim buscar uma bênção, olha, traz de volta o que é meu, restitui, a minha vitória tem sabor de mel. Mas onde está Deus? Quando Salomão edificou o templo, lá em Reis capítulo 8, e vocês veem aquela oração maravilhosa de dedicação, ele deixa bem claro que ali era um lugar de se cultuar a Deus. Deus deveria ser o centro. Ali estava simbolizando que Deus estava presente na terra com os homens, e os homens estavam ali para adorar a Deus. Jesus precisa ser o centro da igreja. A igreja precisa resgatar essa essência, esse fator genuíno de ser uma comunidade cristocêntrica, em que Jesus deve tomar o lugar dele. Aleluia. Eu gosto muito daquele cântico do Daniel de Souza: toma o teu lugar, Senhor Jesus, toma o teu lugar. Você vê que, além de ser bonito, é uma frase que nos faz pensar: toma o teu lugar. Por que ele tem que tomar o lugar? Porque alguém está querendo usurpar o lugar dele. E o cântico: Senhor, toma o teu lugar, o lugar é teu. A igreja é, antes de tudo, uma comunidade cristocêntrica. Jesus precisa ser o Senhor da igreja, e Ele assim o é. Mas nós temos que entender isso. Temos que entender que a igreja é o lugar onde o Senhor é adorado, onde Ele ocupa o primeiro lugar, onde Ele tem as diretrizes, onde Ele tem as normas. É Ele que nos dirige, é Ele que nos orienta, é Ele que nos santifica, foi Ele que nos salvou. Glória a Deus, aleluia. Mas além de ser uma comunidade cristocêntrica, à luz desse texto, entendemos também que igreja é uma comunidade pedagógica. Se você percebeu o versículo no início, né? Diz o seguinte: ó, certo dia, quando Ele ensinava. O que Jesus foi fazer naquele lugar? Jesus foi lá porque sabia que tinha aquele paralítico e que ele iria curar. Jesus sabia que tinha um paralítico lá, mas ele não foi lá para curar aquele paralítico, ele foi lá para ensinar. E quando a gente olha a vida de Jesus nos evangelhos, para todo lugar que Jesus ia, com raras exceções, ele ia com o intuito de ensinar. E chegando lá, se tivessem pessoas que precisavam ser curadas, ele as curava. Se tivessem pessoas que estavam possessas por demônio, eles as libertavam. Se tivessem pessoas que precisavam de consolo, ele consolava. Mas o intuito de Jesus era ensinar. E a igreja tem que entender que a sua liturgia, a sua essência, além de ser uma comunidade cristocêntrica, precisa ser uma comunidade pedagógica, onde a palavra de Deus é pregada e ensinada.
Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, ele chega lá no versículo 4 e 5 e diante, ele vai falar assim: Pai, glorifiquei o teu nome na terra, consumando a obra que me destes a fazer. Que obra era essa, gente? Assim, de supetão, a primeira coisa que vem na nossa mente era morrer por nós. E isso realmente era uma obra de Jesus. Mas veja que Jesus fala no passado: consumei a obra. Ele disse: eu já consumei. Em João 17, Jesus não tinha ido para a cruz. Jesus só vai para a cruz em João 19. Então, que obra era essa? Ele mesmo responde mais adiante no versículo 6: glorifiquei o teu nome na terra, né? Aleluia. Glorifiquei, ensinando aqueles que tu me deste. Glorifiquei o teu nome àqueles que tu me deste. Jesus está dizendo que uma das obras dele era treinar, capacitar, ensinar aqueles 12 homens. Jesus investiu 3 anos e meio naqueles 12 homens. Quando a gente lê aqui Lucas, se você pegar um pouquinho no capítulo 5 mesmo, ele começa a trabalhar com esses homens naquela pesca maravilhosa. Eles saem para pescar, não pega nada. Jesus volta e fala assim: olha, volta lá, lança a rede do lado direito. Eles vão lá e pegam uma grande quantidade de peixe, precisa fazer sinal para o outro barco e ajudar. E quando eles chegam tão alegres, Jesus fala assim: ó, de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Aleluia. E o versículo 11 fala assim: e eles imediatamente, abandonando as redes, o seguiam. Começam a seguir Jesus em Lucas 5. Lá em Lucas 10, Jesus manda eles de 2 em 2 para evangelizar. Só em Lucas 10 que Jesus manda eles sozinho. De Lucas 5 para Lucas 10, 3 anos e meio. Jesus investiu 3 anos e meio na vida desses homens, treinando, ensinando eles, ensinando a palavra de Deus. E esse mesmo Lucas que escreveu o Evangelho começa o livro de Atos de uma forma maravilhosa. Ele começa Atos capítulo 1 dizendo assim: fiz o primeiro tratado, ó excelentíssimo Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E depois ele vai dizendo, olha, ele deu ordem aos seus discípulos, e a gente vê Jesus sendo assunto, Jesus subindo ao céu. Jesus treinou esses homens. E Lucas deixa bem claro que durante o período que ele estava aqui, foi só o início do seu ministério. E quem continuou o ministério de Jesus aqui na terra? Aqueles 12 homens, que no livro de Atos começam a fazer a vontade de Deus. E agora, depois de 3 anos e meio de passar pela faculdade de Jesus, eu falo que é a FATEGENA, Faculdade Teológica Jesus de Nazaré, 3 anos e meio, 24 horas por dia aprendendo com Jesus. E agora no livro de Atos eles recebem uma porção dobrada, o Espírito Santo vem sobre eles, e agora eles saem pregando o Evangelho. Primeiro sermão de Pedro, lembra aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes? Agora, capacitado, trabalhado por Jesus, cheio do Espírito Santo, prega um sermão, 3.000 almas se convertem. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós precisamos de 3.000 sermões para ver se uma alma se converte. Por quê? Porque a igreja tem esquecido o que é prioridade, que é o ministério de ensino. Esse mesmo livro de Atos vai mostrar a igreja crescendo. Primeiro sermão, 3.000 almas. Atos capítulo 4 chegou a 5.000. Atos capítulo 6 já era uma multidão e surgiu um problema. Eles chegam lá para os apóstolos: olha, as viúvas estão sendo esquecidas, estão dando prioridade para as viúvas judias, estão judiando das outras viúvas. Os apóstolos entenderam que aquilo é um negócio sério, mas eles falaram: não é justo que nós abandonemos o ministério da palavra e da oração. Escolham entre vocês 7 homens cheios de sabedoria do Espírito e encarregue eles dessa tarefa. E o versículo 4 é fantástico: porém nós nos dedicaremos
a oração Aleluia. e a paz. Glória a Deus. Os apóstolos entenderam que a prioridade é o ensino da palavra de Deus. E a palavra de Deus é ensinada. Paulo, quando assume o comando do seu ministério entre os gentios, ele começa a ensinar de uma forma maravilhosa. Já antes disso, né? Os apóstolos ensinando. A Bíblia fala que o Evangelho chegou a Samaria e começou a crescer. E aí chegou a Antioquia. Mandaram para lá Barnabé chega lá, começa a trabalhar e pensa assim: eu preciso de ajuda. Ele volta, pega Paulo, leva Paulo, e a Bíblia fala que durante no mínimo 1 ano eles ensinaram a palavra de Deus. O que eles fizeram durante 1 ano? Ensinaram a palavra de Deus. E aí a gente pega Atos capítulo 13, eu acho que é uma beleza maravilhosa. Capítulo 13 de Atos. Havia em Antioquia profetas e mestres. Olha o versículo 1. Havia em Antioquia profetas e mestres. E aí vai citar o nome deles. E entre eles está Paulo e está Barnabé. O que era o ministério do profeta e do mestre naquela época? Paulo não está dizendo que havia na igreja de Antioquia profecias, profetas e mestres. Profeta é aquele que prega a palavra de Deus. Aleluia. Qualquer pessoa pode pregar, mas o profeta é aquele que tem o dom de pregar a palavra a ponto da pessoa entender o que ele está pregando. E o mestre é aquele que ensina a palavra. Então a igreja de Antioquia priorizava a pregação e o ensino da palavra de Deus. E a gente vê isso no livro de Atos. A igreja crescendo, porque a igreja priorizava o ensino da palavra de Deus. Já em Atos 2, capítulo 2 de Atos, versículo 42, quando os 3.000 se convertem e perseveravam unânime na comunhão, no partido bom, antes disso, na doutrina dos apóstolos, no ensino, na palavra. A igreja precisa ser uma comunidade pedagógica, um lugar onde a palavra de Deus é ensinada. Nunca na história da igreja, a igreja cantou tanto. Glória a Deus por isso, né? Nós estamos cheios aí de cantores, de ministros de louvor, estamos cheios de cantores gospel, né? Até no Fantástico, quando o jogador faz 3 gols, ele está pedindo o quê? Muitos pedem louvor. A igreja está cantando muito, glória a Deus por isso, mas em contrapartida, nós estamos vivendo um período chamado do analfabetismo gospel, analfabetismo evangélico. Muita gente cantando, mas não conhecendo a palavra de Deus, porque não tem dado ênfase ao ensino da palavra de Deus. É a palavra que liberta, que transforma, que santifica, que nos torna maduros. A igreja precisa valorizar. O apóstolo Paulo escreveu 3 cartas que são chamadas epístolas pastorais, 2 para Timóteo e 1 para Tito. E a ênfase dessas 3 cartas são 2 coisas importantes que mostram o crescimento, a maturidade da igreja. 2 ingredientes: pregar a sã doutrina e colocar obreiros qualificados. Uma igreja que prega a sã doutrina e que unge, consagra obreiros qualificados é uma igreja que cresce, é uma igreja que amadurece. Quando a igreja ensina a sã doutrina, vai gerar obreiros qualificados, e esses obreiros qualificados, por sua vez, vão pregar a sã doutrina, que vai gerar mais obreiros qualificados que vão pregar a sã doutrina, e a igreja vai crescer nesse ciclo vicioso do bem. A igreja precisa entender isso. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Tem igrejas que já aboliram o culto de ensino, culto de doutrina. Tem igreja que já não tem mais escola bíblica dominical. Não está mais ensinando a palavra. E a gente passa em algumas igrejas, a gente vê placa lá, né? Culto da libertação, culto da cura, culto do milagre, culto da família, culto do louvor. E o culto do ensino? E o culto da ministração da palavra de Deus? Muitas igrejas têm esquecido. Jesus estava nesse lugar para ensinar. E as pessoas foram lá, muitos com certeza foram lá para ser curados. Jesus sabia disso? Sabia. Mas ele não abria a mão,
Ele estava lá para ensinar. Certa vez ele subiu ao monte com seus discípulos. A Bíblia fala que, assentando-se próximo dos seus discípulos, ensinava dizendo: o sermão do monte, chamado sermão da bem-aventurança. Mateus capítulo 5, que começa no capítulo 5, vai até o capítulo 7. Jesus ensinando esses homens. A igreja precisa entender que, em primeiro lugar, ela é uma comunidade cristocêntrica. Jesus é o centro. Em segundo lugar, é uma comunidade pedagógica. Tem que priorizar, valorizar o ensino da palavra de Deus. Em terceiro lugar, à luz desse texto, igreja é uma comunidade terapêutica. É o lugar onde as pessoas são tratadas, é o lugar onde tem espaço para as pessoas serem curadas, serem libertas. Naquele lugar tinha pessoas doentes, mas tinha uma pessoa especial. Aquele paralítico estava lá na porta e não conseguia entrar. Eu fico imaginando a cena, gente, no lugar abarrotado. Jesus estava lá ensinando. E aquele paralítico lá, e agora o que eu vou fazer? Eu não consigo entrar. Quantas pessoas passaram para o lado dele, né? Se espremendo e entrando naquele lugar, mas não deram a mínima para ele. Mas alguns homens, provavelmente 4, né? Aqui o texto não fala se eram 4, mas a gente imagina que eram 4. Olharam para ele, se compadeceram e pensaram: não tem como entrar. Desistiram? Não. Socorreram aquele homem. Improvisaram uma espécie de marca numa padiola. Subiram no telhado, tiraram a telha e desceram aquele homem até em frente a Jesus. Eu sempre falo que esse homem foi alvo de 2 milagres. Antes do milagre de ser curado por Jesus, ele teve um milagre que eu falo que é milagre natural. O milagre da compaixão daqueles homens que olharam para ele e viram que ele estava mais necessitado do que eles e os levaram até Jesus. Igreja é uma comunidade terapêutica onde as pessoas precisam ser tratadas. Se a igreja soubesse o papel que ela tem, gente, de trazer cura para as pessoas, libertação. Hoje nós estamos vivendo o milênio das doenças psicossomáticas. São doenças realmente físicas, mas que têm origem nas nossas emoções, da nossa alma. E a igreja tem uma palavra de esperança, a igreja tem uma palavra de conforto, a igreja tem uma palavra de orientação. Aleluia. E a igreja devia entender isso. Estar com os ouvidos abertos para falar do Espírito Santo. E quando o culto estiver sendo ali ministrado e o Espírito Santo te incomodar, chega do lado do irmão, abraça ele e diz: irmão, você é uma bênção. Às vezes as pessoas vêm para a igreja detonadas. A gente não sabe o que está passando no coração, na mente delas, e elas vêm em busca de uma ajuda, de uma palavra. E a gente pode ser o recurso de Deus na vida dessas pessoas. Eu falo que Deus gosta de usar anjos, mas a maioria dos anjos que Deus usa são anjos sem asa. Olha para o lado do seu irmão. Tem um anjo aí, tem uma anja sem asa. O livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, fala que homens sem saber hospedaram em suas casas anjos. São esses anjos sem asa que ajudam o irmão, né? Orando por ele, ligando para ele. Quando sente a falta, veja: o irmão não veio no culto, eu vou ligar: irmã Carmen, o que aconteceu? Senti sua falta, está precisando de alguma coisa? Isso é terapia. A igreja tem que cuidar dos seus membros. Muitas vezes a pessoa liga: o que está acontecendo? Não está indo na igreja, já desviou? Não é assim, gente. Sentir sua falta, está precisando de alguma coisa. São os milagres naturais que nós podemos fazer. Eu sempre falo: Deus é maravilhoso na nossa anatomia. Deus nos deu alguns membros impares. Olha lá, nós temos 2 braços, 2 ombros, para falar para o irmão: encosta a cabeça aqui e chora. Braços para abraçar, olhos para ver o irmão, né? Não para ficar, né, vigiando o irmão, para fofocar, mas para perceber a necessidade. Ouvidos para falar: irmão, fala que eu te escuto. Às vezes as pessoas querem desabafar, querem falar. Você já viu quanto as pessoas hoje precisam falar?
Nós estamos vivendo um período em que as pessoas mais se comunicam. A gente acessa as redes sociais, fala com as pessoas lá no Japão, né? Em vários lugares do mundo, em questões de segundo. Mas é um período em que as pessoas estão precisando falar. Falar assim, tete a tete, frente, desabafar. E a gente parece que já não tem mais tempo para ouvir. Até nos grupos de WhatsApp, né? Eu tenho um grupo de alunos que quando alguém coloca um texto grande ou um áudio grande, eles falam assim: vou esperar virar filme para eu assistir. E parece que é grande demais. As pessoas não querem mais gastar tempo para ouvir. Mas nós precisamos. Jesus ouvia com paciência os seus discípulos, as pessoas que o procuravam. Não os interrompeu. Até as crianças, né? Quiseram interromper Jesus. Opa, não. Deixe vir algumas crianças. Deus quer usar você para ser um agente terapêutico na cura das pessoas, na ajuda das pessoas. A igreja é lugar disso. É uma comunidade terapêutica onde as pessoas entram sobrecarregadas e saem aliviadas. Porque ouviram uma palavra de Deus, ouviu, além de ouvir, ver o sorriso do irmão. Nos alegra, né? Vou naquela igreja, vou chegar lá, o porteiro vai me receber com alegria. Eu vou ouvir, né, aquela voz macia dizendo: olha, que bom estar do seu lado. Vou receber aquele abraço. Isso é bom, isso cura a nossa alma. Mas a igreja não é só essa terapia de milagres naturais, mas também milagres sobrenaturais. Aquele paralítico foi curado por Jesus. E o Jesus que curou aquele paralítico ainda está aqui nessa igreja. Oh, aleluia! E Ele tem poder para curar pessoas. E as pessoas ainda continuam sendo curadas por Jesus. Curada das suas enfermidades físicas, curada das suas enfermidades emocionais, curadas da depressão, da ansiedade, da melancolia, da síndrome do pânico, seja qualquer problema, porque Jesus é maior. E Jesus tem o poder para curar. Ele estava lá ensinando, né? Quando a gente lê o texto, que coisa maravilhosa. Veja de novo lá o que diz o versículo 18. Certo dia, quando ele ensinava, estavam ali assentados os fariseus e mestres da lei, procedendo de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o versículo termina: e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Aleluia! Jesus ainda está aqui, ainda tem esse mesmo poder para curar qualquer enfermidade. Porque a igreja precisa ser uma comunidade cristocêntrica, precisa ser uma comunidade pedagógica, mas também precisa ser uma comunidade terapêutica. E em quarto lugar, à luz desse texto, igreja é uma comunidade adoradora. Veja o que diz o versículo 25 e 26. Imediatamente aquele homem se levantou na frente deles, pegou a maca que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônicos e glorificaram a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. A igreja é lugar de adoração. Eu sempre pergunto para as pessoas: o que é que você vai fazer na igreja? E muitos dizem: eu vou lá buscar uma bênção. Igreja é lugar de bênção. Eu vou lá ouvir a palavra de Deus. Igreja é lugar de ouvir a palavra de Deus, de aprender. Mas nós temos que sair para a igreja para adorar a Deus. Eu vou lá para adorar, eu vou lá para prostrar-me, vim para dizer que Tu és meu Deus, és maravilhoso, és bondoso. Enquanto nós estamos adorando, Deus se manifesta. A igreja de Antioquia, Atos 13, fala que enquanto eles estavam lá adorando a Deus, o Espírito Santo desceu e disse: separem-me a Paulo e a Barnabé. A igreja estava fazendo o que? Estava adorando. Nós temos que vir para a igreja para ser verdadeiros adoradores. E Jesus disse que o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Igreja, eu falo lá na minha igreja, né? Não é para você vir aqui para satisfazer os seus desejos. Porque as pessoas chegam às vezes e falam assim, né? Não só na minha igreja, né, gente? Eu acho que em qualquer lugar. Eu não senti a presença de Deus. Já ouviram isso? Eu estava no culto hoje, eu não senti a presença de Deus. Aí eu falo assim: olha, Jesus vai ter que mudar aquele versículo. Olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos e me sentirem, eu ali estarei presente. É assim?
onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome. Se você sentiu a presença de Deus, amém. Se você não sentiu, ele está ali do mesmo jeito. O problema é seu, não é dele. Você tem que abrir o seu coração para adorar e você vai sentir. Porque igreja é lugar de adoração. Culto não é para nós. Eu não gostei do culto. O problema é teu, culto é para Deus, não é para você. Se Deus gostou do culto, não importa quem não gostou. Agora, se Deus não gostou do culto, também não importa quem gostou, porque o culto é para Ele. Aleluia! E nós estamos aqui para adorar a Deus, gente. Igreja é lugar de adoração, para adorar a Deus, não a nós. Um pastor contou que certo culto chegou a irmãzinha antes de começar, pastor, olha, eu quero cantar um hino para Jesus, você me dá a oportunidade? Ele falou, dou. E no decorrer do culto, o pastor esqueceu, de tanta coisa ele esqueceu. E falou que no final do culto, a irmã foi na brava vermelha, parecendo um dragão querendo soltar fogo. O que foi, irmã? O Senhor esqueceu de mim. Irmão, esqueci, perdoa. O Senhor não deixou eu cantar um hino para Jesus, irmão, perdoa, esqueci, pode cantar. Mas o povo já foi embora. A senhora não falou que queria cantar para Jesus. Jesus está aqui, canta para ele. A senhora queria cantar para ele ou para o povo? Igreja é lugar de adoração, é a comunidade adoradora. É Ele que merece todo louvor e toda adoração. Eu gosto do hino que Paulo compôs, que está lá em Romanos 11, do 33 em diante. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia! A ele a glória. A ele a glória. Que Deus abençoe que a gente saia daqui lembrando, resgatar a essência de ser igreja. Igreja é uma comunidade cristocêntrica. Igreja é uma comunidade pedagógica. Igreja é uma comunidade terapêutica. Igreja é uma comunidade adoradora. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, pastor Correia. O que eu faço? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.